Na realidade, senhores deputados, nós íamos aqui, conversei com a líder do nosso partido, fazemos um pouco uma reflexão a respeito do que foi ontem a reunião com a presidente Dilma e algumas das consequências que já foram abordadas por alguns deputados, como foi a reprovação da PEC 37, a decisão de nós termos os royalties do petróleo para a educação e para a saúde, o plebiscito sobre uma reforma política. Mas há um tema, senhores deputados, que infelizmente volta à pauta na sociedade paranaense, e que volta à pauta não porque nós quiséssemos que isso acontecesse, deputado Prazic. Volta à pauta porque o governador decidiu. O governador nomeou ontem, está nos jornais de hoje, nomeou no dia 19, Richa nomeia pivô do caso da sogra fantasma como secretário. Para aqueles que não lembram, o senhor Ezequias Moreira tinha o salário da sua sogra, que era funcionária fantasma da Assembleia, depositado na conta dele. O decreto 8.408, de 19 de junho de 2013, está no Diário Oficial 89 e 81, onde eleva o ex-diretor da Copel à condição de secretário. Olha, senhores, que secretaria fantástica que é criada. O secretário Ezequias, o senhor Ezequias é nomeado como secretário especial do Cerimonial e Relações Internacionais. E nós fomos procurar, afinal de contas, decreto, segundo o decreto que está aqui, é o decreto que nomeia o secretário, o decreto 7.934, nós fomos procurar o decreto. Pasmem, senhores, na relação dos decretos, nós estamos aqui com todos os decretos que foram editados. Na relação dos decretos, se os senhores procurarem, na tal transparência do governador Carlos Alberto, não há o decreto 7.934. Nós temos o decreto 7.933, depois o 7.935 e o 7.936. O 7.934 não está publicado aqui. Obviamente que não significa que não exista. O que me chama a atenção é que esse decreto, criando essa secretaria especial, ou o cargo de secretário especial, está baseado no anexo a que se refere o decreto e que regulamenta a Secretaria do Estado do Governo, que nós votamos aqui, que, entre outras coisas, cria a Secretaria do Estado do Governo, na regulamentação, cria, no seu capítulo 5, na seção 1, Coordenadoria do Cerimonial e Relações Internacionais. Não cria uma secretaria especial. Aí procuramos no organograma da Secretaria do Governo do Estado. Está aqui. Se os senhores procurarem, vão encontrar, deputado Caíto, na secretaria criada e votada por essa casa, o organograma tem chefia de gabinete, assessoria técnica, diretor-geral e lá embaixo, Coordenadoria do Cerimonial de Relações Internacionais. Não tem secretaria especial. É possível que tenha sido feita. É possível. Até o momento, não tem. Aí chama atenção, porque nós olhamos lá e vemos que ainda havia, está publicado aqui, onde está o secretário especial, o secretário de Estado, César Silvestre, na sua página, na página da sua secretaria, estão todos os seus funcionários. Entre eles, a Coordenadoria do Cerimonial de Relações Internacionais, que é o senhor Luiz Roberto Pinho Borges. Aonde que está o secretário Ezequias? Não está. Não existe. Não há o decreto publicado na relação dos outros decretos. Obviamente que esse decreto tem que estar publicado. Mas chama a atenção que tenha sido feito de uma forma a não ser encontrado. A não ser encontrado. Procurem os senhores o 7.934, não vão encontrar. Procurem a nomeação do secretário, ou pelo menos no organograma da secretaria. Procurem para ver se vão encontrar secretário. Secretaria não existe. Claro que ela deve existir em algum lugar, porque seria uma insanidade você nomear alguém sem que houvesse secretário especial. E eu consultei algumas pessoas que são da área jurídica. É óbvio que o governador pode criar uma secretaria especial sem que tivesse que passar por esta casa, porque ela estaria no âmbito da Secretaria de Estado e Governo.
Mas chama atenção, porque e aí não vai uma crítica à pessoa, mas quem era o senhor Ezequias? O senhor Ezequias, a relação, diz a Gazeta, a relação de Ezequias com a família Richa é próxima e antiga. Ele acompanha Beto Richa desde a época em que o atual governador exercia mandato de deputado na Assembleia Legislativa. Ezequias foi chefe de gabinete de Richa na Prefeitura de Curitiba. Deixou o cargo em 2007, quando estourou o caso da sogra fantasma. Na época foi revelado que a sogra de Ezequias, Verônica Dural, possuía um cargo em comissão na Assembleia Legislativa havia 11 anos. 11 anos. Mas ela própria admitiu que jamais trabalhou no Legislativo Estadual. Os salários de Verônica eram depositados na conta de Ezequias. Depois que o caso veio à tona, ele espontaneamente, o senhor Ezequias, devolveu pouco mais de 530 mil reais aos cofres públicos, o que não impediu que o processo continuasse, obviamente, por uma determinação, inclusive judicial, mas por uma provocação feita pelo Ministério Público. O que me chama a atenção é que, segundo este jornal, este processo teria o seu desfecho agora, nesta semana. E, obviamente, que se o senhor Ezequias fosse condenado, ou se for condenado, a pena mínima, 2 anos, o crime já estaria prescrito. Se for condenado a pena máxima, 12 anos, a prescrição ocorre em 2023. Aí a gente fica pensando que algumas coisas que acontecem com o governador Carlos Alberto são provocadas pelo próprio governo. Não há como se falar em transparência, não há como se falar em ficha limpa, não há como se fazer todo aquele discurso que nós ouvimos, mas os mensaleiros, ontem ainda o deputado Traiano falou, nós não temos um escândalo no nosso governo. Se isso não é um escândalo, se as compras sem licitação, se o aluguel de aviões que foram feitos, se tudo o que nós vemos não é escândalo, esse governo é bastante flexível com relação ao conceito de escândalos. O que me chama a atenção é que muitas vezes nós ficamos debatendo aqui, e o deputado que usou a tribuna anteriormente, o deputado Nery Prevot, lembrou, foi aprovado a lei da ficha limpa. Mas ele ainda não foi condenado, e nem será. Desta forma, nem será de forma a que a lei da ficha limpa possa alcançá-lo. Porque provavelmente, haverá uma dificuldade adicional, porque agora o julgamento é feito pelo colegiado, pelo pleno, pelo colegiado dos desembargadores. Ora, o governador sabia disso, fez a nomeação, nós vamos procurar encontrar, vamos fazer o pedido de informações para saber aonde que está essa Secretaria Especial, porque a Assembleia e a população paranaense não podem ser tratadas de uma forma tão hipócrita, que faça um discurso num dia e no dia seguinte nós deparamos com informações que são, no mínimo, contraditórias. No mínimo, contraditórias. E, senhores deputados, senhoras deputadas, não dá para vir aqui fazer o discurso que nós estamos ouvindo a voz das ruas. Nós estamos entendendo que é contra Dilma. Nós estamos entendendo que é contra a Prefeitura de Curitiba. Não contra o governo do Estado, claro que não. Mas contra a Prefeitura de Curitiba, de Almirante Tamandaré, lá de Sengés, contra a presidente Dilma, contra o presidente Obama, menos contra o Estado do Paraná. Ora, se essa mesma massa soubesse que isso está acontecendo, haja paciência com relação às coisas que vão acontecer. Como eu sempre tenho dito aqui, não digam que nós não avisamos, porque está se brincando com fogo. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.